A Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, a FARSUL, não esteve presente só no ato fisicamente, além de participar das manifestações ao lado dos produtores do resto do país. A entidade foi responsável pelo preparo deste arroz de carreteiro que foi servido aos manifestantes. E o diretor da FARSUL, Francisco Chardon, que acompanhou de perto e coordenou essa equipe do Rio Grande do Sul, é o nosso convidado aqui no estúdio. Bom dia, doutor Chardon. Bom dia, Lizemara. Bom dia, telespectadores do AgroBand. Como é que foi a logística de levar essas panelas gigantes, essa quantidade toda de arroz, de charque, para Brasília? E vocês levaram tudo daqui de ônibus e fazer todo esse carreteiro lá na esplanada dos ministérios? Sem dúvida nenhuma, Lizemara. Levamos todos os ingredientes do carreteiro e a equipe de serviço aqui do Rio Grande e mostrou mais uma vez que nós estamos preparados para grandes eventos dentro dessa área. Já não é a primeira vez que a gente enfrenta esse desafio. Nós servimos carreteiro lá para mais ou menos de 18 a 19 mil pessoas. Ainda sobrou bastante, ainda podíamos ter aumentado, podíamos ter passado bem de 22 mil pessoas. Mas o importante é que estava dentro daquele espírito de reunião, daquela grande mobilização. Nós atendemos o pedido da CNA, a convocação, e lá estávamos. E aquilo mostrou que realmente existe uma grande inquietação no mundo rural brasileiro em função da votação do novo Código Florestal. Lá também foi bastante visível que naqueles mais de 25 mil pessoas que lá estavam as forças vivas dos municípios brasileiros. Lá estavam vereadores, prefeitos, representantes da indústria e comércio, porque realmente esse problema do Código Florestal não é apenas um problema do setor rural. As comunidades estão começando a entender, conscientes e cientes do que vai representar se vigorar essa lei mesmo, se a partir de 11 de junho nós todos seremos criminalizados, se começar a sermos multados. E eu acho que isso vai mostrar que a economia brasileira vai realmente sofrer um grande entrave. Então, por isso, o importante lá talvez não tenha avançado tanto aquilo que nós esperávamos dentro do Congresso, com a própria entrar em pauta a votação do relatório, mas o importante é que mostrou que o setor está unido, o setor sabe o que quer e aos poucos a população urbana do Brasil também está começando a se conscientizar do que vai representar isso em função de uma grande necessidade de alimentação futura. E o arroz também teve um simbolismo porque é aqui do Rio Grande do Sul, produzido na região de Várzea, que pode também sofrer restrição de plantio se o novo código não for votado. Sem dúvida, Lizemara, de 1.100.000 hectares hoje plantados no Brasil, praticamente 500.000 hectares deixarão de ser plantados se vigorar, a partir de 11 de junho, o atual Código Florestal. Mas, ao mesmo tempo, os ambientalistas também foram a Brasília na quinta-feira e fizeram um ato lá pedindo o contrário, cuidado para o encaminhamento da votação. Também tiveram apoio do movimento SOS Mata Atlântica, do Greenpeace e do MST. Então, os dois lados se manifestaram. E como é que vocês avaliam a evolução ao longo da semana, com uma mobilização, inclusive, dos ministérios? Olha, isso faz parte da democracia brasileira. Mas é importante fazer uma avaliação do que representa o setor produtivo, o que representa o agronegócio, não só em termos de alimentação, mas em termos de divisas, o que ele proporciona para a economia brasileira, e ver o outro lado, a origem do outro lado. É importante que as ONGs muitas vezes não têm aquele papel que representa realmente um sentimento nacional, um sentimento brasileiro. As ONGs muitas vezes são teleguiadas por outros órgãos que não têm aquela maneira de saber realmente o que nós precisamos. Então é importante que haja essa divisão de interesse, haja essa divisão de direcionamento, que nós estamos direcionados a produzir. Nós estamos direcionados a ir de encontro às necessidades que o povo e a economia brasileira necessitam, ao passo que muitas vezes o outro lado tem interesse que não é só apenas o setor produtivo ou a própria alimentação. E em relação à evolução agora daqui para frente, o que vocês esperam? Eu acho que a caminhada recém está iniciando. A caminhada é longa, ela vai ter que ter muito diálogo, muita pressão em cima dos nossos congressistas. Eu acho que agora cada estado, cada produtor vai ter que verificar em que é que ele tem votado nas últimas eleições, as entidades, enfim, vão ter que se fazer presente. Eu acho que aos poucos nós estamos começando, em primeiro lugar, o nosso assunto ele tem que ser bem conhecido, ele tem que ser bem dialogado, porque muitas vezes
a pessoa não tendo conhecimento do que é o Código Florestal, do que é a reserva florestal, o que é a reserva legal, ele tem dificuldades em buscar um apoio. E com esse grande movimento em Brasília, aos poucos, o agronegócio, o produtor rural, ele começou a realmente saber o que ele quer e o que ele precisa. E isso vai passando dentro das suas comunidades, para o setor da indústria, do comércio, os vereadores, os prefeitos, enfim, isso vai formar uma grande união de interesse em cima de um assunto que cada vez mais é muito palpitante para nós. Mas, na verdade, o que se quer é continuar produzindo, mas de forma sustentável, preservando o meio ambiente, sem fazer nenhum estrago novo. Eu acho que são 3 palavras que têm que ser respeitadas: o lado econômico, o lado social e o lado ambiental. Tem que haver um equilíbrio entre essas 3 áreas, porque senão se consegue ser ambientalista sem ter a visão do que representa a economia e o social. E o social da mesma coisa. Esse tripé é fundamental nessa questão que nós estamos trabalhando. Muito obrigada ao diretor da FARSUL, Francisco Chardon, que trouxe esses esclarecimentos aqui sobre o Código Florestal. Um bom dia. Bom dia, Elisemar. Agradeço a oportunidade que nessa conversa talvez muitos dos telespectadores começaram a entender o que é reserva legal, o que é Código Florestal dentro do contexto brasileiro. Agora nós vamos à previsão do tempo para o início da semana. As áreas de instabilidade provocam nuvens carregadas, principalmente sobre o norte de Goiás, Mato Grosso e também em grande parte da região norte do Brasil. Agora, nas localidades do sul, temos o avanço de uma frente fria. Essa frente fria avança com fraca intensidade e provoca chuvas, principalmente ao longo do leste da região. Nos próximos dias também deve chover, mas somente no leste do estado de Santa Catarina e do Paraná. No interior, o tempo permanece firme, favorecendo a colheita da soja. Agora, nos próximos dias, teremos mínima em torno dos 15 graus em Porto Alegre e a máxima alcança os 24. No domingo também deve chover, mínima de 15 e máxima de 24. É somente a partir da segunda-feira que o tempo volta a ficar firme em Porto Alegre. Obrigada, Laura Ferreira, e o AgroBand vai ficando por aqui. Você também pode participar do programa, enviar fotos da sua plantação ou criação. Nosso e-mail é agrobandepoa@band.com.br. Suas opiniões, críticas e sugestões são muito bem-vindas. O AgroBand volta no próximo sábado, às 7h30 da manhã. Um bom final de semana.